Boa noite, doutores, boa noite, nossos queridos internautas, inscritos e filiados da nossa Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, hoje, dia 10 de julho de 2024. Estamos transmitindo para o Brasil quando são 20 horas e 4 minutos, cumprimentando os nossos internautas, aproveitamos também para cumprimentar os internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras, os fiéis participantes das nossas lives. E entre estas pessoas eu quero destacar também as nossas internautas, nossos internautas, do nosso presidente, o vice-presidente regional, doutor Marcos Tadeu. Abraço, sargento. Grande abraço para todos aí da capital do Distrito Federal. Valadão Figueira, Vilma Camargo, né? Camargo ou Camargos? A Vilma também está sempre assídua com a gente aqui. Muito obrigado pela companhia. Lá de Três Lagoas, né? Muito bonita a cidade. De vez em quando eu vejo os filmezinhos, as fotos que ela manda de lá, espetacular. Nossa querida doutora Verluce Ferraz, de Recife, também está conosco, o doutor Sebastião Souza Gouveia, Magda Reis, e, claro, o jornalista José Luiz, que está fazendo a cobertura jornalística, assistindo a nossa live. A nossa querida Cris Dolcetti, da Soberano Veritas e da Soberano Temas, né? Que honra tê-la aqui conosco, Cris. Estamos aguardando a Cassandra dar a sua participação aqui, claro, para a nossa honra. Doutor Egídio Suzy Bizzi, muito boa noite, muito honrado de tê-los aqui. A Nilva Silva também, nossa internauta, muito querida, todas as segundas-feiras está conosco. A Ivone, como é que é? Stanker, Sikua, né? Não sei se é alemão, qual é. Marco Antônio Souza, grande Marcão, muito obrigado por estar aqui conosco. Jacques Andrade. Pois bem, todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar o nosso tema de hoje, comentar um pouco sobre... depois a gente vai comentar um pouco sobre as lives da Cassandra, mas eu gostaria, antes de iniciar a nossa transmissão de hoje, falar um pouco das ações da nossa ANAB. Algumas notícias muito interessantes para nós e são boas, notícias que nos animam e prometem novas envergaduras sobre toda a situação envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil e o seu indigesto e inconstitucional exame da OAB. Aqui alguém poderia dizer, meus nobres doutores, que não, mas o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre isso, disse que era constitucional. Pois é, vocês estão vendo aqui as decisões do Supremo, né? E é praticamente a mesma composição, não mudou muita coisa, não. Então, não é tão decisão, não, é mais uma tendência, né, de manter um certo interesse de ofício do que propriamente enfrentar a matéria no campo do direito, porque houve muito ativismo judicial no Rex 603-583 de 2011. Então, no passado, havia somente uma entidade a possuir um CNA, pois hoje tem duas. Contratamos um profissional do TI, que não deu muito certo no início, mas depois a ANAB, também por intermédio da doutora Leonice, encontramos o técnico Josué. Deixa eu ver se a Cassandra entrou. Não, ainda não. Encontramos o técnico, o Josué, que está dando um suporte maravilhoso para a nossa ANAB. É uma contratação que está valendo a pena, né, o investimento mensal. Este CNA precisa de atualização de nossos profissionais. Quem é que... A Cassandra. Cassandra, muito boa noite. Não tem um atraso, cheguei agora. Não tem problema, muito bem-vinda sempre, cara. Deixa eu só fazer essa parte aqui, que nós já vamos entrar aqui para o nosso bate-papo. Então, essa notícia que eu gostaria de dar. E o CNA também precisa, e aqui eu vou convocar todos os nossos doutores e doutoras para que atualizem cada ficha, cada inscrição que é sua. Entre lá no site da ANAB, atualização CNA, né? Está escrito lá, atualização CNA. Entrem lá e coloquem os documentos que faltam, porque a partir de completado todo esse processo,
Nós vamos juntar tudo isso, o CNA, vamos juntar os estatutos, o regimento, os regulamentos, e entre outras coisas, para nós começarmos a trabalhar na questão dos tribunais. Tá bom? Então, aos nossos queridos doutores e doutoras, por gentileza, entre lá no site da ANAB, entre lá no CNA e façam as suas atualizações. Infelizmente, os tribunais agora também, no Brasil todo, estão nessa situação de recesso de julho, né? E possivelmente vão até o dia 15, dia 20, a gente ainda não sabe quando é que vão voltar. Mas não vamos parar, estamos firmes e eu tenho a leitura de que ventos bons vão nos trazer bons fluidos. Temos também novidades vindas de Brasília, mas ainda não houve a finalização do evento que eu estou esperando. Mas tudo está caminhando para um desfecho muito vitorioso. Vamos reformular também, nos próximos dias, algumas diretorias regionais para melhor atender aos nossos filiados da ANAB. A ANAB possui atualmente um quadro de aproximadamente 2.500 filiados. Todos os dias, novas inscrições são registradas de colegas cansados de pagar fortunas para alimentar um monstro. E estamos indo bem nessa direção, graças ao nosso bom Deus. E vamos ter muitas coisas boas ainda, vamos desfrutar de grandes momentos na nossa ANAB. Cassandra, eu gostaria, antes de mais nada, de dar as boas-vindas, e antes de continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero cumprimentar o doutor Hermenegildo. Boa noite, meu irmão, para as suas iniciais. Microfone fechado. Boa noite, caríssimos panelistas, doutora Cassandra. Eu estive lá na sua live, né? Sexta-feira, dando os palpites lá. Estávamos os dois lá, só que eu fiquei bem quietinho, né? Pois é, doutor Cachinay, nosso grande presidente. É uma honra estar com o senhor novamente aqui nessa live. Doutor João Caldo, grande advogado e grande diretor da ANAB, né? E o nosso doutor Alexandre, um grande homem, né? Grande advogado, que tive o prazer de estar com ele lá em Canela, uma boa oratória, viu? Maravilhosa, viu? Então, também uma boa noite para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando nesta grande live, que será hoje, com muito aproveitamento para os nossos internautas. Maravilha. Doutor Carlos Alexandre Silveira Dias, muito obrigado por aceitar novamente nosso convite e estar conosco para brilhantar esse encontro de segunda-feira. Quem agradece sou eu, evidentemente. Voltei porque deu certo, então estamos aqui novamente. Maravilha. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, vamos seguir a ordem, então. Muito boa noite, mais uma vez, grato por estar aqui nesse nosso encontro de segundas-feiras. Boa noite, meu caro doutor Carlos, doutor Hermenegildo, doutor Carlos Alexandre e a francesa portuguesa mais brasileira que eu já conheci de todos os tempos. Valeu, então. Muito obrigado por estar aqui conosco. Cassandra, lá do outro lado do hemisfério, conosco nessa noite. Muito obrigado por aceitar o convite novamente, estar abrilhantando e trazendo boas novas aí para todos nós. Tudo bem, cá? Boa noite, doutor Hermenegildo. Doutor Caldas, estou vendo que você está bem acompanhado ali atrás de você com essas garrafas. Doutor Silveira, é um prazer rever você. Muito bom. Me lembro perfeitamente do doutor Carlos lá em Canela. Está à disposição. Batemos um maior papo durante o almoço. Doutor Carlos, é um prazer estar aqui com vocês. Cheguei hoje, estou aqui um dia e amanhã eu volto para a França. Então hoje estamos em Portugal. Sim. Aí amanhã estou de volta para nós cobrirmos um pouquinho os eventos do que está acontecendo com as eleições lá. Eu vi que a direita está dando um banho, né? Tá. E vai. E me permite uma pergunta já de plano. Como é que essa reação da França dominada por imigrantes e essa confusão, isso é próprio dos franceses ou isso é uma desordem gerada por imigrantes? Na verdade, o que nós estamos entendendo? Que essa imigração, na maioria, pelo menos uns 20% a 30% dessa imigração, ela é uma imigração que ela é imposta para outros rumos, que não é imigração. Vamos entender isso. Essa desordem que aconteceu, ela não é uma desordem por acaso.
Perfeito. Nós entendemos que Marine Le Pen é contra a imigração. E, na verdade, se eu fosse há 10, 15, 20 anos atrás, eu diria que eu também seria contra Marine Le Pen. Mas hoje, no ponto como está a imigração e depois o que Emmanuel Macron fez, absolutamente, ela está no maior direito de impor certas regras. Portugal já começou. Então, essa desordem, ela é uma desordem imposta por Emmanuel Macron. Então, eles sabem que eles vão perder e vocês viram que os próprios Estados Unidos subiu o grau de alerta para Charlie. Então, e essa semana tivemos também certas pessoas falando sobre uma bomba suja. Então, bomba suja que seria explodida em algum país da Europa. Para não ter eleições nos Estados Unidos, é bem provável. Eu acho que a França está mais no jogo para cair. Então, e se a França cair, aí cai o resto do que eles estão pretendendo nos próximos meses. Então, o que está acontecendo é que está acontecendo, eles estão tentando impor certas coisas, só que eles não estão conseguindo. O Macron sabe muito bem que ele vai perder. Entende? O partido independente dele obteve quanto? 23% contra Marine Le Pen, que foi 32%. Então, ela está com uma vantagem muito grande. Agora, vamos ver semana que vem. Ótimo. É dia 7, né? Outro turno. Dia 7, isso. Perfeito. Deixa eu responder aí o doutor Valadão Figueira. Doutor, encaminhe um pedido para o e-mail ANAB Direito BR, tudo junto. ANAB, Direito BR@gmail.com. Eu tenho certeza que assim que o secretário receber o teu e-mail, ele vai te encaminhar todos os procedimentos necessários para a inscrição. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado por estar aqui conosco, o doutor Valadão. Doutor, depois eu quero falar, eu gostaria de perguntar uma coisa antes de para passar para o doutor Jofre Caldas. Cassandra, eu olhei, eu vi a tua live, eu acho que como Conhecimento Sem Medo. E você e a Lorela, e agora fiquei muito feliz também de ver a Estela, a Carmen, a Cris, no estúdio maravilhoso, não sei quem é que criou, mas espetacular. E eu achei muito interessante, né, a exposição, os comentários da doutora Carmen, né, que ela é médica também, né? E a Estela, com relação aos filhos. Olha que live maravilhosa que você fez na sexta-feira. Eu achei espetacular. Então, elas vêm todas numa área bem diferente da que elas estão hoje. A Estela vem em uma área de eventos, ela organiza eventos. Então, todas elas vêm de uma área diferente. Para eu tentar pôr elas numa live, foi difícil, complexo. Né? Elas não queriam vir, Eu digo assim, não. Vocês são soberanos. Eu posso ser a cabeça, mas vocês não estão muito longe, não. Então, tudo para live. Incluso um dos nossos... O homem seguiu para outro caminho. Não apareceu o nosso grego. Aí já dissemos, a próxima tu vai aparecer. Tanto tu como o Raul tem que aparecer. O Raul agora faz parte também da nossa equipe. Então, o Raul von Miller, né? Van Mullen, sim. Von Miller. Isso. E eu tenho trazido a parte do agro, porque é a área dele, então, para nós foi excelente essa adição. Ele está sendo, assim, muito bom para o nosso grupo. E... Então, agora, uma vez por mês, eu já falei para elas, vocês não têm como escapar, vão aparecer, porque é bom quem participa do grupo saber também a opinião delas, me entende? A opinião delas. Uhum. Nós trabalhamos como uma equipe, não trabalhamos só, nós trabalhamos como uma equipe. Foi muito bom ver aquele formato de bate-papo, eu achei muito interessante. Eu só gostaria de acrescentar mais um detalhe com relação às nossas ações da ANAB. Nós estamos conversando com o TI também para a implantação da carteira digital da associação. Porque daqui a uns 2, 3 anos, o meio físico vai ser muito difícil sobreviver. Então, vai ser praticamente tudo digital.
né? E nós temos que estar preparados também, porque no ambiente jurídico também a parte digital não vai ser afastada, cada vez mais exigida, portanto, estamos já nos prevendo, conversando com o técnico do nosso TI, né, para trabalhar essa coisa, arquitetar numa engenharia próxima para que a gente possa implantar isso meio logo também. Então, nós vamos ter a carteira física e vamos ter a carteira de consulta digital. Então, só para falar sobre isso. Meu nobre irmão, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias. Nós temos história, né? Eu queria... Tu te lembra daquele movimento que nós fizemos no dia 23 de março de 2014, em Brasília? Como foi gostoso aquilo, né? Se encontrar com amigos, né? Fazer aquela mobilização toda, né? Nós encontramos na época com a família Bolsonaro, né? Com os gabinetes, enfim. Como foi importante isso, esse pontapé, né? Foi importante, Carlos. Na verdade, mais uma decisão que tu tomasse, e nós, antes de ir para Brasília, gostaria de lembrar isso também, porque tudo tem questão de causa e efeito. Nós tínhamos, pelo menos, marcado à frente da esplanada dos ministérios, mais ou menos, eu creio que tu deve concordar comigo, umas 100, 200 pessoas. E lá encontramos 7 bravos integrantes da nossa equipe que busca o que hoje tu conseguiu. Está no caminho, a porta. Está cortando um pouco o teu áudio, meu irmão. Está cortando, pipocando. Eu não sei se tu está no Viva Voz. Não, eu abri aqui direto no celular. Agora sim, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, onde foi que tu não viu? Ó, cortou de novo. E agora? Agora não. Agora continua. Agora tá bom. Então me diga onde foi cortado. Agora tem picos de corte. São trechos curtinhos do corte. Ó, tá cortando. Agora pipocou total. Ah! É com um pouco. Oi? Eu vou mexer por aqui para ver o que acontece e eu volto aqui. Fico aqui. Tá. Aí dá uma olhada. Tu tá no fone de ouvido? Não. Não? E tu tem fone de ouvido aí? Vamos só para fazer um teste aí. Vamos para o Dr. von Miller. Tá aí, ó. Boa noite, Dr. von Miller. A Cassandra acabou de falar no nobre doutor aí. Vamos ver que o doutor... Enquanto ele está se arrumando lá, vamos... Doutor Jofre Caldas, meu irmão. A carteira de identidade digital é uma recomendação, quer dizer, é um remember, né? Uma relembrança do doutor Messias. É isso. Ele já tinha me falado há meses, cogitando essa possibilidade da carteira digital. Isso uma conversa amistosa, eu e o doutor, no caso Adonai, Messias Adonai, ele sugeriu isso. Inclusive, ele tinha conversado isso com o doutor Leonite há meses atrás. Mas, por carga d'água, não sei, a coisa não foi levada à frente. Uhum. Mas agora a coisa vai acontecer. Vai, nós vamos já estamos conversando com o Josué para ver se a gente ao menos cria esse esboço, né? Como é que vai ser essa nova carteira. Meu irmão, dá uma olhada, ver como é que está o teu áudio agora. Tá me ouvindo agora? Opa, como gente grande. Só que caiu a ligação, caiu o sinal dele. Doutor Hermenegildo, meu irmão, você aí no Piauí está preparando um evento para novembro, né? Microfone fechado. Tá sem áudio. A gente esquece desse áudio, né? Sim, é propósito nosso, doutor Carlos Schneider, realizarmos um seminário em torno do direito, né?
falando sobre a NAB, a NAB local, nacional, e queremos a vossa presidência presente, né? Com certeza, doutor João Caldo, nós estamos trabalhando, eu e o doutor Tony Bozon estamos trabalhando para esse fim, né? Porque é muito interessante nós, os estados, divulgarmos mais ainda os nossos intentos. Eu sempre digo, a NAB está acima de todos os nossos interesses individuais. O interesse é coletivo. Quem pensa em interesses individuais está indo no lugar errado, está indo para um caminho diferente. Porque o nosso sentimento é objetividade, é coletivo, não é individual. Por isso, nós vamos visitar as faculdades, as autoridades locais, o Ministério Público. Já tem uma boa relação com o TJ Piauí, com alguns desembargadores, né? Já nos conhece como presidente da NAB aqui do Piauí. Então, nós vamos ver se consegue um local público para nós fazermos esse seminário, ou seja, num organismo, ou público ou privado. Vamos aí, estou com a tratativa com o doutor Bozon e os doutores aqui do Piauí, né? Vamos manter informado em todos os aspectos desse seminário, ok? Provavelmente para novembro. Perfeito. Só para responder para o doutor José Jorge, não é nova carteira, é a mesma carteira, porém em formato digital, né? Então, se você for para consultar, e nós vamos também conversar com o doutor com o Everton, que faz a impressão das carteiras, acrescentar lá no QR Code mais algumas informações importantes que constam na própria carteira, talvez os próprios dados, né, da parte da frente, para que a gente possa, quando passar o QR Code, fazer a leitura de tudo que consta no próprio documento. E não sei o que aconteceu com o doutor Carlos Alexandre, né? Ele, acho que foi buscar um outro local para a transmissão. Cá, agora sobrou para ti. Eu quero te provocar numa coisa interessante. Lembra que nós olhamos no passado aqui, não muito distante, um DOU que falava da contratação de acho que é no valor de 2 ou 3 milhões para a contratação de funerária, caixões, enfim, pelo Ministério de Defesa. Agora, uma coisa que me deixou um pouco intranquilo com nossa engenharia, né, política brasileira, né, porque você parece que cria uma situação, mas os DOUs não são lidos por todos, e é muito pouca gente que lê os diários oficiais da União. E essa contratação das Forças Armadas, um pouco antes desses grandes eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul, com mortes e tantas mortes que a gente vê, e as estatísticas não estão corretas. Tem gente aí que está dizendo que pode chegar a 1 milhão de pessoas que morreram, né? Eu vi pessoalmente... Se não tiver mais. Oi? Se não tiver mais de 1 milhão. Então... O doutor Carlos Alexandre está dizendo aqui, ó, estou acompanhando e tentando entrar. Ok. Tente aí que vai dar certo. Vai dar certo. Então, cara, me deixa um pouco perturbado isso. O que tu pensa a respeito disso? E tem nexo, tem alguma coligação com isso? Com correlação? Normalmente, é costume dos militares, eu acho que é 2 anos ou todos os anos, eles têm que comprar caixões, eles têm que estar preparados porque faz parte do, como é que eu diria, do arsenal deles. Então, não é uma coisa que seja estranha. Me entende? É uma coisa que é comum dentro dos militares. E eu acho que, devido a possíveis catástrofes, possíveis também, porque nós temos 2 milhões de militares, 1.800.000 militares. Então, quando isso apareceu, eu fui procurar outros DOUs e é uma coisa que acontece recorrentemente. Entende? Agora, se tem alguma ligação, tem ligação com catástrofes. Tem vários países que os militares são obrigados a estar preparados nesse sentido. Isso aconteceu antes das enchentes. Eu não vejo assim uma coincidência ligada, me entende? Não vejo assim uma coincidência ligada. Agora, nesse aspecto de os números estarem errados, absolutamente. Incluso, eu fiz um vídeo
mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, onde já na época já estavam com 7.000 pessoas, um pouquinho mais. Eu vi o vídeo. Chegar a 1 milhão, eu acho que não vai chegar a 1 milhão, mas que vai passar dos 100 mil, absolutamente. Vai passar dos 100 mil pessoas. Essa informação que eu trago pode chegar ou passar de 1 milhão é de um membro que foi afastado da Defesa Civil, porque ele fez isso num videozinho gravado em Canoas. Perfeito. Eu tentei buscar o vídeo, mas não achei mais. Sabe lá se já não deletaram isso. Né? Não, deletaram. Por exemplo, essa cidade que aconteceu, que ela ficou praticamente lá para perto de Soledad, lá para o Rio Grande, para cima de Bento Gonçalves, que aconteceu os enchentes durante a noite e ela ficou quase submersa. Essa cidade, ela tem mais de 50 mil pessoas. Então, aí nós já temos um número muito alto. Então, eles nunca nos vão dar os números, mas esses números vão vir ao público. Agora, uma das coisas que, pelas análises que eu fiz, havia um projeto para reconstruir a parte antiga, histórica de Porto Alegre. E isso vem acontecendo desde 2016. Incluso havia muito dinheiro privado, só que o projeto encontrava resistência, porque a parte antiga, como você sabe, doutor Carlos, a parte antiga é tombamento histórico. Sim. Então, você não pode fazer nada na parte histórica e também no muro, que é um muro... Da Avenida Mauá, né? É um muro que foi tombado historicamente. Havia outros projetos. Agora, ninguém me tira da cabeça que eles premeditadamente fizeram isso. Eles já fizeram isso ano passado, quando houve as enchentes, e já havia conversas, incluso o Alexandre, o jornalista, falou que ele tinha provas que as comportas tinham sido abertas. Ninguém me tira que isso aconteceu de novo, só que eles nunca imaginavam que ia acontecer o que aconteceu. A tragédia. E está na cara. Só olhar para a cara de Leite, só olhar para a cara de todos, me entende? Eles não conseguem nem olhar você na cara. Então, eu acho que foi, absolutamente. Para mim, não existe dúvida que foi provocado, só que eles não pensavam que iria acontecer o que aconteceu. E eu já venho testando há 2 anos essa coisa de comportas e enchentes. Olha, e até mesmo a provocação de inundações de chuvas, né, através da engenharia de clima, né? Isso é algo... Eu acho que o que eles tentaram? Eles tentaram criar essa coisa das chuvas, porque a maior desculpa para eles era as chuvas, para ninguém suspeitar que foi isso uma coisa de comportas. Entende? Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra. E o governador do estado do Rio Grande do Sul, toda vez que ele dava entrevistas, né, ele falava, como é que ele dizia? A nossa pauta é outra, a nossa pauta é outra, a nossa pauta é outra. É a pauta 2030, é claro. Né? Inclusive, a cidade de Porto Alegre foi escolhida como uma das cidades novas da instituição Fundação Rockefeller. E da Associate do George Soros, né? Também totalmente covarde, né? Que ele está fazendo, sórdido. Então, são coisas que nós não podemos aceitar cegamente. E agora estão sendo instaladas 2 CPIs, né? Para saber como que foram abertas as comportas do Rio das Antas, por onde passou a maior enxurrada de água, com ondas que chegaram a 2 metros de altura. Então, pessoas foram deitar à noite e não acordaram mais, e desapareceram. Né? E eles têm que agora realmente saber quem abriu, se foi aberto, quem abriu, aí a mando de quem. E isso me chama a atenção também, antes de nós entrarmos naquele nossa chamada da nossa live, o que me chama a atenção também, que parou a chuva, né? Destruiu o Rio Grande do Sul,
Aí vem o Lula e a Janja para o Rio Grande do Sul e faz um sobrevoo com o governadorzinho que foi embarcar na onda do Lula. Foram para o Palácio Piratini, fizeram uma reuniãozinha lá e começaram a falar em empréstimo tipo plano Marshall, né? Falaram essa besteira aí de endividar o Estado, que já está endividado, e querer mais dinheiro para pagar a longo prazo, mas tem que pagar. O Lula depois foi embora. 3 dias depois, vem ele, a Janja, o governador, o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o ministro Edson Fachin. O que essa gente veio fazer? Justamente todos os poderes, 3 dias depois, eu só posso fazer uma leitura, meus nobres debatedores, que a Cá é mais especialista na área de análises. Eles vieram ver se o serviço foi bem feito. Será que não foi, Cá? E outra coisa, tem aquela empresa dos Estados Unidos, que é, como é que ela se chama? Ele foi os empregadores, incluso, do Moro, Sérgio Moro, como é que ela se chama? Ela tem 2, é Marshall, eu acho que é Marshall, Marçal, eu acho que é Marçal, Alvarez e Marçal. Aí, e nós incluso falamos isso em outro vídeo, aí vocês têm a Marçal e Alvarez, que, na verdade, eles só são contratados depois de grandes catástrofes que aconteceu em St. Louis, na Louisiana, só que o trabalho que eles fazem não normalmente é um trabalho de assessoria. E quando o governador anuncia que a Marçal e a Alvarez se propôs a fazer uma avaliação com 30 dias de cortesia, digo assim, não, olha que FTPs, olha o que eles já estão armando. Porque se nós pesquisarmos Álvares e Marçal, em primeiro que Moro é amiguinho deles. Eu tenho com eles muito tempo, incluso num período curtinho de tempo, quantos milhões ela recebeu? Foi 40? Não sei. Foi uma coisa assim. Aí você tem a Marçal e a Alvarez chegando no Rio Grande do Sul. Se vocês pesquisarem o que eles fizeram na Louisiana e em St. Louis, vocês vão ficar abismados, porque estragaram aquilo de uma ponta a outra. Eles nunca estão ali para fazer uma coisa boa. E outra coisa, eles têm 90 companhias no mundo todo. Então, vocês já entendem quem são eles. Entende? E é por essa razão que eu acho que eles não querem mexer muito nisso, não. Isso. Agora, Lula vai ao Rio Grande do Sul, assinar. O que ele vai assinar com eles? Então, com certeza que dinheiro vai rolar ali. Muitos projetos com bastante desvios. Né? Muito. Isso já está bem novidade, isso é uma novidade. Diga, doutora. O doutor Joffre, o que o doutor... Não, eu só quis reforçar que a doutora Cassandra falou aí. Sim. Não tenha dúvida. Mas é isso que eu estou dizendo. Eles não foram fazer aqueles sobrevoos. Aí depois o Lula volta de novo ao palco da destruição para um ensaio fotográfico. É patético o que eu li. Patético. Né? Vocês viram, né? Doutores, eu tenho receio da despersonalização do estado do Rio Grande do Sul. Por quê, doutor? Opa! Primeiro que tudo isso aí que vocês estão comentando, na minha humilde opinião, da qual não recuo 1 centímetro, é uma farsa. Um partido comunista, um comando federal que não existe, inepto, vem ao Rio Grande do Sul dizer bobagens, nos fazer financiamentos quando é dinheiro que nós precisamos para que nós nos recuperemos. Gostaria de lembrar ao Dr. Schneider e aos colegas que aqui estão que no dia 1º já havia milhares e milhares de civis da grande Porto Alegre ajudando outros. E centenas de nós fomos para o Vale dos Sinos e para a Serra e muitos não voltaram. O doutor Carlos Schneider está falando sobre os caminhões frigoríficos em Canoas, que por acaso eu fui um dos que te enviei o vídeo. Sim. E eu também não estou tendo acesso, mas tenho como recuperá-lo.
Mas voltando ao fato em si, o Rio Grande do Sul está se recuperando, Schneider, como tu bem sabes e acompanha. Aos colegas, então, eu informo, graças a nós, graças aos catarinenses, paranaenses, ao governador de São Paulo, Tarcísio, foi fantástico, e tantos outros de todo o Brasil que nos ajudaram. Isso está dentro e encrunhado em nosso coração. Um dia nós devolveremos. Não vamos segurar somente a fronteira. Santa Catarina também. Na fronteira do Brasil inteiro, já que o Brasil não tem mais condições. É uma questão de uma semana no máximo, a gente recupera. Mas quem vai recuperar vai ser o povo, como de fato já está recuperando. Tem mais alguma coisa ou tu vai deixar para a primeira-dama? Eu vou deixar para a primeira-dama. E outra coisa, tem uma agência que compareceu subitamente agora, que se chama Transforma Brasil. Eles estão em prol de Porto Alegre, de ajudar tudo isso, só que eles estão com a Alvarez e Marçal. Também, né? Então, eles estão promovendo a Marçal e a Alvarez. Devem estar recebendo assim. Coisa boa não tem aí, né? Coisa boa, obviamente, que não vai ter aí. Pois não é, doutora Cassandra. Desculpa, perdão. Essa empresa, doutora Cassandra, por acaso ela poderá vir a fazer investimentos no Rio Grande do Sul em compra de terras? Muito, é o que eles fazem. Perfeito, porque as nossas terras que eram primaz estão bem baratas agora, né? Pois é, não é? Perfeito. Muito bem observado. Doutor João Ficaldas, nós precisamos de um bom investigador aqui no Rio Grande do Sul também. Quem sabe o doutor transferência para cá? Não, se bem que teve a reformulação, teve a votação com a sanção do presidente sobre a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. E que tem realmente essa possibilidade, com o aval do governador do Estado, que tiver interesse em absorver, para a questão de permuta, pode. Pois é, está na hora de trazer gente que não esteja comprometida com o sistema. Doutor Hermenegildo, quem sabe você volta para a ativa de novo, doutor? Sem áudio. É bom pensar nessa possibilidade, né, de alternativa, né? Mas, ouvindo a fala dos nobres debatedores, panelistas, no que tange a questão do Rio Grande do Sul, eu fico com aquela teoria, Agenda 30. Porque a questão a despopulação mundial. Eles estão com essa agenda e começou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e em outros estados, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul é um celeiro que distribui para o Brasil, todo o Brasil, os alimentos, questão da agricultura, pecuária, realmente é um celeiro. E eles, qual é o objetivo do socialista comunista? É quebrar a economia dos estados, para o povo ficar dependente desse estado que é parasita. Para mim, o estado é um parasita que não produz nada. O povo é que produz. O povo soberano é que produz, né, essas corporações que aí estão, que alimenta essas corporações que aí estão. Então, eu torço muito, eu sei que os do Rio Grande do Sul, os capixaba, né? Não é, doutor Carlos? Gaúchos, né? Gaúchos, os gaúchos são resilientes, né, e vão passar por cima dessa tragédia que foi proposital. Essa agenda é maléfica, é uma agenda globalista, é uma agenda global, que acompanha isso de perto. Entendeu? Porém, tem muito teatro, né? Esse impostor que aí está, que foi lá, adivinha, tem hora que está gordo, tem hora que está magro, tem hora que está atleta, tem hora que está... Quem é esse homem que está? Ninguém sabe, né? Então, mas nós sabemos que nós também investigamos, pegamos umas fontes fidedignas, né? Me alimento muito com as informações da doutora Cassandra também, me aposto muito nas informações dela, porque é uma sumidade nessa geopolítica, né? Então, é isso, meu ponto de vista em relação ao Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul, que é os nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento. A Vera Xiepa, está dizendo que já tem bairros inteiros proibidos de casas serem reconstruídas.
Tem placas da Defesa Civil informando que não podem voltar a construir. Eu vi o Paulo Pimenta, né, enxotar pessoas. Isso aqui não vai mais construir ninguém. Confiscaram as terras. E eu não sei se isto vai terminar bem, meus nobres doutores, meu nobre Carlos Alexandre, porque isso não vai terminar bem. Mas nem pode. O Rio Grande do Sul não é o resto do Brasil. Me entendem? Quantas vezes eles já quiseram se separar do resto do Brasil? Vocês acham que o gaúcho vai se deixar fazer? Não. Só vai não. Vai ter uma segunda guerra farroupilha aí, meu. Mas sem dúvida, estamos prontos. O jornal... Aí. Podem vir que eu pego primeiro e vou só para Terra Frente. Mas olha só, tia, isso que é fibra. Também, viu? Conte comigo também. Conte comigo também. Schneider, nós vamos acabar indo para Portugal. Eu acho, né? Eu acho. Nós vamos ter que pegar alguns quartos de milha ou crioula aí bem preparado para enfrentar na espada. Nós vamos a cavalo até lá, ué. Tá pensando o quê? O bicho não sabe nadar. Ora, tem esse laguinho meio grande aí, mas nós vamos assim mesmo. Claro. O jornalista José Luiz, ele está dizendo aqui do Jornal O Novo, há grande receio de que estamos monitoramento para fins políticos ou para perseguir críticos, comprometendo a parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Aliás, teve um ministro daquela corte que disse que o propósito da esquerda mundial é quebrar as empresas, destruir as economias, vilipendiar as famílias, destruir a educação, é destruir. A esquerda mundial está fazendo isso, não é só no Brasil, é mundial isso. E não tem propósito de reconstruir ou construir algo bom, né? Por isso, quando o Bolsonaro disse assim, menos Brasília e mais Brasil, eu entendi o que ele quis dizer. Os estados nunca receberam tanto dinheiro da federação no tempo do governo dele. Tanto é que na pandemia teve gente que gastou dinheiro, em vez de comprar remédios para as farmácias e equipar os hospitais, compraram e pagaram folha de pagamento, desvio de recursos, tudo isso foi prática dos governadores dos estados que ganharam muito dinheiro. Oi? O senhor está falando do Rio Grande do Sul? Clamava de dinheiro a primeira-dama e recebeu o dinheiro sumiu. Ou seja, pagou as folhas de pagamento. Que bonito. Tanto que o cara está reeleito. Brincadeira. E continuam recebendo dinheiro de Brasília, mas repartido, né? Repartidinho, né? Agora, o interventor federal chamado Paulo Pimenta não deixa o governador se expressar, né? Imagina, meu Deus do céu. Eles todos. Eu quero só levantar um tema rapidinho que nós gostaríamos de enfrentar aqui no nosso bate-papo, que foi a chamada da live. E a participação de todos vocês é muito importante nesse debate. Por que isso? As corporações de ofício. Nós viemos debatendo questões políticas, geográficas, geopolíticas, enfim, mas a questão humana, o aspecto do ser humano, onde é que fica, onde é que entra a pessoa aí? Né? Porque destruída a economia, a parte da agricultura, da produção de aves, de ovos, de suínos, agricultura com relação ao milho, soja, arroz, enfim, isso tudo foi comprometido. Hoje só tem vastas áreas destruídas de terras secas, em que a água arrastou tudo num verdadeiro furacão. Mas e um dia que entra o ser humano? Nós, seres humanos. E aqui eu quero entrar também na questão do trabalho. O trabalho qualificado, o trabalho habilitado por quem buscou habilitação. E aqui eu quero fazer esse comentário rapidinho, depois eu gostaria que cada um comentasse um pouco sobre isso. Os limites impostos a profissionais de qualquer área das ciências jurídicas, sociais, entre outras, pelo próprio Estado, sufocam os grandes pensadores e as mentes brilhantes, com concepções de teses maravilhosas, peças jurídicas, peças medicinais, raciocínio lógico profissional, entre outras coisas. Qual a razão da atuação dos conselhos de classe? Primeira pergunta. Qual é a razão da atuação dos conselhos de classe?
Proteção à sociedade? Vejamos, quanto mais médicos, menos saúde. Quanto mais professores, menos ensino e menos educação. Quanto mais conselhos profissionais, menos qualidade profissional. Quanto mais hospitais, mais enfermos, menos saúde. Quanto mais médicos, menos saúde. A sociedade está cansada, farta de dogmas que jamais se realizaram. Quanto mais médicos, menos saúde. Então, jamais poderão ser comprovados que os conselhos profissionais de classe suprem as necessidades da qualidade dos serviços sociais prestados à comunidade e tampouco garante o melhor dos operadores de cada área profissional, que muitas vezes não estão sequer credenciados, mas são grandes profissionais. E esses limites profissionais impostos por legislações arcaicas nutrem e extasiam os organismos controladores desses profissionais e se impõe uma restrição com finalidade única da reserva de mercado, de acorrentar profissionalmente os profissionais igualmente habilitados ao exercício profissional para salvaguardar grandes corporações, controladas em sua maioria por desembargadores, ministros das Supremas Cortes, no caso do direito. Chegou-se ao extremismo da tolerância. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça noticiar que participa na elaboração de provas a serem aplicadas nos exames aplicados pela Fundação Getúlio Vargas e também a mando do próprio IAB e OAB. Em um programa extraído do YouTube, numa reunião de diretoria do IAB, eu assisti, não vi por outra, não foi comentado por outras pessoas, eu assisti que existe no Instituto, ele possui um órgão interno denominado Secretaria de Relações Institucionais, ou algo parecido, com as instituições de ensino superior de direito. É de se concluir a pressão patrocinada pela doutrinação envolvendo o exame de ordem e os vultuosos recursos arrecadados em cada certame. Particularmente, nós, como presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, estamos pouco se importando o destino desses recursos porque não faz parte do nosso debate. Porque não há qualquer motivo para nós nos preocupar com aquela situação daquela instituição. Contudo, a exigência de um exame para restringir o acesso à profissão tão sonhada, que é a de advogado, chega a beirar a loucura da insanidade. Principalmente porque aplicada de forma restritiva ao exercício profissional conquistada por cada acadêmico em cada fim de curso, é algo que não tem registro. E aqui eu não estou dizendo que todos estejam preparados. 10%, 20% seguramente vão passar pela reciclagem. Nós estamos vendo hoje, quem está muito tempo fora da profissão, tem que voltar a fazer reciclagem, porque não só na fala, né, nos termos jurídicos e na própria recapitulação das leis, tem gente que confunde alhos com bugalhos, né? Mandado de segurança com mandado de injunção, mandado de injunção com outro mandado qualquer, qualquer aí. Então, tem gente que precisa passar por reciclagem, mas isso não justifica impor esta restrição danosa para cada um. E passam por esse vexame, muitas vezes, porque se afastam cada vez mais do direito na medida que não o praticam, né? Quando da avaliação dos estudantes, seja de qualquer curso que for, para aferir o conhecimento adquirido, é regra geral que, havendo de 20%, 30% de reprovações, o problema pode estar no aluno. Pesquisas já publicadas em escala universitária atestam que a reprovação de índices acima de 30%, a falha está no conteúdo da prova, nos professores ou nos aplicadores do certame, e não nos avaliados. Reprovação acima de 50%, o caso já beira a insanidade pensar ser coisa do reprovado, desqualificando sua ascensão profissional por uma restrição deliberadamente imposta. O que em verdade importa, ou o que na verdade vale mais? Uma suposta carteira de uma entidade de classe impeditiva ou permissiva à atividade profissional ou do saber jurídico? A evolução do pensamento jurídico concorre com quem ou com o quê? Quem sabe se beneficiam com a desqualificação em massa
de excelentes profissionais excluídos do mercado de trabalho deliberadamente para quê? Porque tem as grandes corporações do direito no Brasil que comandam todo esse espetáculo, promovendo a exclusão de grandes cérebros do pensamento jurídico. E por isso nós convidamos hoje esta seleta bancada para discutir todo esse processo. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, para que servem as entidades de classe? No meu entendimento, os conselhos, eles têm uma função precípua, que é justamente observar as condutas de certos profissionais desta área, seja a medicina, psicologia, engenharia, tem que ter, porque o profissional não pode ser solto, tem que ter algum instituto que não é que seja um controle em si, são observâncias legais para que este profissional não saia do seu trilho, não busque outros caminhos a não ser servir a sociedade através de seus clientes. Isso que é, no meu entendimento, o importante para os conselhos é esse. E, no entanto, só se mede um profissional pela sua competência através da prática do dia a dia. Prova alguma vai dizer que aquele profissional ele é um expert, é um profissional de qualidade, que conhece tudo. Não. Porque você passou durante 5 anos estudando um curso, vou exemplificar, o curso de Direito, que é aferido-lhe um grau chamado bacharelado, como bacharelado de Psicologia, de Medicina e Engenharia. Grau. Fica bem nítido isso, é grau. Via de regra, o grau lhe seja a profissão dentro do direito, que é a advocacia. Ou seja, temos o curso de Direito, nós temos o quê? Temos o grau desse curso e tem uma profissão que não é outra, é advogado. Não é prova nenhuma que vai lhe nortear que você vai ser um bom profissional. Veja como é uma incoerência muito grande. Como é que eu terminei o curso hoje, aí fiz a prova amanhã, uma hipótese. Passei nessa prova, pronto, estou apto a trabalhar, Isso cai por terra, esse discurso, porque tem muitos profissionais que não fizeram o exame de ordem e que dá de chapéu no escritório de advocacia, dá de luva, com conhecimentos técnicos jurídicos. Eu, por exemplo, eu sou especialista em direito trabalhista e processo e condicional, estou mestrando em direito. Eu não tenho exame de ordem, nem quero nem de graça naquela carteira, porque nós sabemos quais foram os meios que... aqui eu não estou me reportando aos nobres pares advogados, são os seus dirigentes, porque os seus dirigentes são maléficos, porque eles têm um escopo, que é o monopólio do judiciário brasileiro, como tem o IAB e a própria OAB, que é oriunda do Foro de São Paulo, que, via de regra, é uma entidade socialista. Nós sabemos disso. Então, não prova alguma essa questão desse teste. Você passa 5 anos fazendo provas e mais provas. Você se submete a uma banca de mestres e doutores no seu TCC. E, além do mais, você vai fazer... vai colar grau, que é um ato limite perfeito. Dali você está pronto para elaborar a sua profissão. Né? Haja vista que a OAB, eles dizem que a OAB qualifica os profissionais. Isso é uma falácia muito absurda, esdrúxula. O que lhe qualifica são os 5 anos de curso e você vai aprimorar com a prática, teoria e prática. Aí sim, o profissional está apurado para exercer o seu trabalho. Isso requer 1, 3, 5, 4, 5 anos para você se tornar um bom advogado, até 10 anos. E você tem que estudar toda hora. O advogado ele é um eterno estudante, direto, pesquisando. É isso que norteia um advogado. Mas não dizer que está qualificado aquele passa numa prova de 5 horas, uma prova objetiva e uma subjetiva de 5 horas. Ou seja, 10 horas você já está um exímio advogado. Isso é uma falácia do nosso entendimento. A Cassandra estava fazendo uma publicação aqui de um texto que eu achei muito interessante. Aqui tem um internauta, o Davi Matos, ele está falando, o presidente Dr. Carlos falou em outra live que o exame da OAB tinha acabado em Portugal, né? Então é a OAP, né, doutora Cassandra? É a OAP de Portugal.
E claro que este exame nunca era para existir, o que é uma verdade. Agora temos um órgão que nos representa e está de acordo com os trâmites da lei, principalmente com a Constituição. Cassandra, em Portugal tinha o exame, mas aí a Corte Constitucional declarou ele inconstitucional. É isso, né? Teu microfone está fechado, cá. Teve uma nova lei que foi constituída aqui em Portugal no dia 19 de janeiro. Eu estava vendo aqui, onde as duas partes, a Ordem dos Advogados de Portugal não pode, por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e ao exercício da profissão, a violação da lei e da Constituição, nem infringir as regras da concorrência na prestação de serviços profissionais. Isso é 2. Que maravilha! Que maravilha! A Ordem dos Advogados não pode recusar o reconhecimento de habilitações acadêmicas e profissionais obtidas no estrangeiro, que estejam devidamente reconhecidas em Portugal ao abrigo da lei, do direito da União Europeia ou da Convenção Internacional, nem sujeitar os detentores da mesma às provas e exames ou outro tipo de condições, incluso da Universidade de Direito, que não resulta expressamente em vigor. Então, eles estão cortando, assim, eu estava vendo aqui a lei, as mudanças da lei, e essa nova lei, ela saiu agora em 19 e ela está se elaborando contra a OAB, pelo que eu estou lendo aqui. Uhum. Doutor Carlos Alexandre Silveira Dias, quantas batalhas foram enfrentadas em Brasília por conta disso? Ainda existe possibilidade de nós, em breve, contar com algum parlamentar nesse sentido para mudar toda essa série ou não? Eu estive junto com o senhor em algumas audiências públicas que eu acabo de recordar com as menções feitas pelos nossos colegas, doutora Hermenegildo e doutora Cassandra, e recordo que nunca a OAB para lá enviou uma pessoa capaz de decidir. E sim aqueles velhos e ignorantes assessores que simplesmente anotavam e deixavam isso para depois. Portanto, a OAB jamais enfrentou a ti ou outra qualquer iniciativa contra o exame de ordem. O exame de ordem foi altamente muito bem definido pelo doutor Hermenegildo. Só quero lembrar um detalhezinho. Ordem, OAB, e ordem era do Brasil e de Portugal. Portugal, saindo disto, a ordem, a OAB brasileira, perde toda e qualquer força que ela poderia ter externa, que evidentemente era vinda dessa questão monárquica de Portugal. Mas muito bem, o nome, ordem, por favor, OAB. Né? Mas, exatamente, Schneider. Eu acredito que a ANAB seja a única solução já constituída, já que passou por sérios problemas e sempre se refez e está novamente capacitada para seguir o mesmo caminho. Eu vivo brincando contigo e a verdade é essa. Tu estás no corredor correto com portas a escolher. Somente uma delas é certa, mas agora nós temos certeza que vamos chegar lá. Que maravilha. Estou falando que hoje nós temos notícias alviçareiras, né? Muito boas. A Cassandra também trouxe essa notícia aqui. Eu achei bárbara, Cassandra. Perfeito, Carlos, meu nobre e dileto amigo. Nós somos, eu e o Carlos Alexandre, somos da mesma academia de Direito, né? E aspiramos às mesmas pretensões profissionais e, olha, sempre foi uma maravilha discutir o direito com quem entende o direito. Não é isso, doutor Joffre Caldas? Com toda certeza. Cassandra, esse... Eu estou aqui abrindo uma notícia. É de Portugal? Diga. Esse material que tu acabas de nos informar é de Portugal? É de Portugal, sim. Inclusive, eu estou agora vendo aqui mais uma notícia que foi há 2 semanas atrás. Só estou revisando aqui e já retorno para você, porque é bem interessante. Do escritório de advocacia do Galvão e Silva,
Aqui ele fala assim: o advogado brasileiro em Portugal é um profissional de direito que se encontra regularmente inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal e que possui autorização para exercer. Então, parece que a OAB não está sendo mais requisitado nesses advogados. Então, só vendo... Deixa eu responder o doutor Davi Matos. Não é OAB, lá em Portugal é OAP. OAP. Tá bom, doutor? OAP. Então, mas não foi confirmado pelo presidente nacional que acabou o exame da OAB em Portugal. Então é OAP, não é OAB. Afinal de contas, um exame que nunca era para existir, pois é inconstitucional. Aqui, no nosso Brasil, ele ainda existe. Lá em Portugal, não. Tá bom, doutor? Então, só para esclarecer esse detalhe. Pode continuar, cara, só para esclarecer o nosso ilustre internauta. Eu estou ainda vendo aqui a nova lei que saiu agora em janeiro, então podem continuar, que eu estou aqui lendo o que mudou. Doutor, eu posso fazer um acréscimo? Mas, por favor, a palavra é sua. Olha, advogar, ser advogado, é questão de dom e de habilidade. O que acontece é o seguinte: o exame de ordem, ele não avalia a capacidade nem a habilidade do profissional de direito. Complementando o que o doutor Benedito falou e que o nobre doutor falou também, em que esse exame da ordem é uma excrescência e que não tem que existir, porque, na verdade, é como se falou, é a questão da reserva de mercado, em que eles se protegem através do exame de ordem, eles arrecadam milhões e, na verdade, exclui os profissionais que realmente têm uma extrema capacidade. Agora, se vê o seguinte: tem pessoas que estão totalmente fora da OAB, não passam no exame, mas só que tem uma capacidade muito grande. Como tem gente inscrita também, que tem capacidade. Mas como é que explica isso? Pessoas que têm uma capacidade não conseguem passar no exame de ordem. Quer dizer, é estranho, algo se pensar. Mas, com o surgimento da NAB, como uma segunda opção, no caso do credenciamento de advogado, vamos ver o que é que ele vai dar. Sim. Eu acredito que a advocacia vai passar, não só a advocacia, agora que a matéria criou metástase na medicina também. Né? Não sei se vocês viram que eles querem implantar o mesmo sistema para os cursos de medicina. A contabilidade já foi contaminada. Né? Eu sou contador, mas infelizmente o conselho de classe, vamos chamar da linguagem bem chula, né? Arregou para a OAB. Porque são duas profissões que você depende muito do Estado para regulamentar lançamentos, como você vai destrinchar certas contabilidade por toque de caixa, contabilidade de... Enfim, tem coisas assim, tem período de competência que você tem que lançar para o futuro, e isso pode impactar no imposto de renda, juros, enfim. São engenharias da ciência da contabilidade que são criadas junto com a economia também, porque ele tem reflexo em tudo que é área. O direito, por ser um pouco mais complexo, agora encampou também. Se você é candidato a qualquer cargo político, você tem que, para fazer a prestação de contas no final de cada candidatura, tendo a assinatura de um contador e de um advogado. É possível uma coisa dessas? Cara, é possível uma coisa dessas? Agora, em Portugal, o que eu estou vendo é que os advogados brasileiros que estão chegando, o que eles estão pedindo? É que os diplomas sejam reconhecidos pela uma universidade aqui em Portugal, reconhecidos, e o advogado é obrigado a fazer um mestrado. Que, na verdade, todos os cursos aqui têm que ter um mestrado.
O mestrado, eu acho que são 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Em 2 especialidade. anos. 2 anos. Perfeito. São 2 anos numa certa especialidade. Então, é o que eles estão requerendo agora. Mas Para os advogados brasileiros. Tem uma lógica, né? Para os advogados, porque, na verdade, o advogado brasileiro vai entrar por baixo do tratado entre Portugal e Brasil. Sim. Esse tratado foi rompido, né? Ainda está vigente. Mas ele foi rompido pela Ordem dos Advogados de Portugal. Foi rompido, foi. Foi. Eles puseram, em vez do exame, eles puseram mestrado. E a OAB não deve ter gostado muito. Eu sei que, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil chiou por conta disso, né, doutor Xandão? É que, na verdade, doutor Carlos e doutora Cassandra e colegas, na verdade, tem nexo, porque o mestrado, 2 anos, é um período que o advogado, então, brasileiro em Portugal, terá para conhecer as leis portuguesas. Isso. Porque, pelo amor de Deus, graças Com a Deus... certeza. Concordo, doutor Carlos Alexandre. Gênero, número, já consigo. Tem sentido. Tem sentido. Né? Veja, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Bar Examination. Né? É o Bar Examination. Oi? É isso mesmo. E lá também são aplicadas 120 questões, são perguntas objetivas, aplicadas não pelo conselho de classe, por uma aba, qualquer coisa desse. Não, lá é aplicado pelo Poder Judiciário. A entidade de classe não apita nada. Né? Mas lá, por exemplo, um juiz da Suprema Corte não tem rede social, né? Não tem telefone, não tem contato com ninguém. É ele. Né? Tem muita gente que não conhece os ministros da Suprema Corte lá. Né? Então, a inscrição na aba não é compulsória, é facultativa. Aqui, você tem que estar compulsoriamente inscrito na OAB, né? Sob pena de não poder exercer a profissão. Esperamos que isso mude logo, logo aí na frente. Também, a taxa que você paga lá, de anuidade, é infinitamente menor do que você paga aqui no Brasil. Né? E são critérios, vários outros critérios que eu não quero aqui dissertar, porque não é o objeto da nossa live. Mas tenham certeza de que alguma mudança vai acontecer. E nós temos essa notícia que eu estou esperando de Brasília, que eu comentei no início da nossa transmissão, é algo bastante interessante, muito bom para toda a nossa categoria, principalmente para quem não ingressou ainda na carreira jurídica. Né? Então, vamos aguardar, eu estou esperando que eles nos passem as informações, para que a gente possa tomar as devidas providências e cautelas aí com relação a isso. Mas que vem coisa boa, vai vir coisa boa, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto. Não tenho dúvida. O caminho é esse que nós estamos seguindo, doutor Carlos, doutor Alexandre, doutor João, doutora Cassandra. O caminho é esse, e ainda sem volta. A ANAB é a única entidade hoje de classe dos advogados legalmente constituída no país. Né? A outra nós sabemos sabemos a fundo a sua origem, a sua gênese já começou errada. Né? E no decorrer dos anos, só atropelando o mundo jurídico em que nós fazemos parte como advogados, causando um dano muito grande à sociedade, principalmente os estudantes de direito, que quando vai para uma faculdade, lá eles encontram militantes de esquerda para doutrinar aquele advogado, aquele neo-advogado, porque eles não estão formando mais o profissional propriamente dito, e sim estão formando pessoas para fazer o exame de ordem. Então, por isso que saem alguns estudantes alheio ao assunto jurídico. Né? Por exemplo, eu, no meu mestrado, termina agora em outubro, novembro, fé em Deus, eu estou estudando o sistema jurídico mundial dos continentes, ou seja, da Europa, né, da América do Sul, dos países, Alemanha, França, Portugal, Brasil. Isso requer muitos estudos, porque você tem que estar afinado na questão jurídica, porque é uma questão muito complexa. Você trabalha com ser humano, você trabalha com direitos, né, e com a justiça. O que prevalece é a justiça em todo esse arcabouço do direito. Não é? Como sempre falamos,
se há uma lide entre o direito e a justiça, prevalece o quê? A justiça. Essa justiça. E essa justiça está esposada dentro dos institutos constitucionais. Infelizmente, não está sendo respeitado e acatado como deveria ser. E não tem nenhuma reprimenda por conta disso. Quem desvia o escopo principal dos institutos jurídicos do nosso país, principalmente a Constituição Federal. Né? Lá, muito bem elaborada, porém, tem alguns erros que devem ser reformulados, eu concordo com isso, mas na sua maioria dos seus dispositivos são legais e deveria ser respeitado. É por isso que está acontecendo uma anomalia grande no nosso Constituição Federal. Ou seja, os magistrados, os juízes, não estão realmente debruçados dentro do Instituto da Constituição Federal, e sim em vontade própria, em seus anseios. Eu acho que é bom. Não, eu acho que é bom para a sociedade. Pronto. Não é assim. O juiz ele é escravo da lei. Sempre digo isso. O juiz ele é escravo da lei. Entendeu? Quem está acima do todo é a nossa Constituição Federal, de todo. Assim como a NAB está acima de todos os associados e seus dirigentes, a NAB é o maior. Esse é o meu ponto de vista, doutores. Sim. Nós vamos abrir um pequeno parênteses aqui para saudar o nosso colega, doutor Mauro Gomes Schlenger, que está de aniversário hoje. Então, nosso querido doutor Mauro, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Parabéns, nosso grande irmão. Muita saúde e prosperidade, né? Cassandra, nós temos também em Portugal uma característica importante, porque quem criou os cursos jurídicos no Brasil foi Dom Pedro II, né? E ele disse, ao tempo, quando ele abriu as duas primeiras, uma foi em Olinda e outra foi em São Paulo, que Portugal iria abrir 2 faculdades no Brasil para formar excelentes advogados políticos. E eu assistindo uma transmissão do IAB de 2016, sobre anistia e tudo mais, é interessante para quem quer ter um pouco mais de informações sobre o IAB, etc. e tal. E ele disse, um dos debatedores, painelistas lá, que fez uma palestra, ou fez um painel, participou de um painel, disse, meu nobre doutor Carlos Alexandre Silveira Dias, meu nobre doutor Jofre Caldas, meu ilustre doutor Hermenegildo e nossa querida Cassandra, que ele disse o seguinte, que Portugal estaria contribuindo para a instalação de belíssimos cursos de direito, né, para formar bacharéis em direito. Vocês acreditam nisso? Só que esse pessoal não sabe que nós da NAB estudamos os regulamentos e o que Dom Pedro disse para formar excelentes advogados e não bacharéis em direito. Bacharel é grau, cuja profissão é advogado. Não existe bacharel de medicina, de dizer que profissão de bacharel. A profissão, o grau é de bacharel, de formação acadêmica. Agora, qual é a profissão que você busca com o grau em bacharel em direito? É a de advocacia. E há quem diga de que o curso de direito não forma nada. Então, eu acho que essas pessoas precisam fazer um pouco de exame de consciência de que isso é uma narrativa que não cola mais nos tempos atuais. Né? Doutor, deixa eu acrescentar aí. Inclusive, o que o senhor falou aí agora está na lei de 1 de agosto de 1827, a lei imperial. Exatamente essa aí. Isso mesmo. Isso aí. Bem lembrado, doutor Jofre. E ela diz exatamente no contexto da lei para formar excelentes advogados que atuarão na política brasileira, né? Então, essa gente manipula a opinião pública, sabe por quê? A Cassandra fala uma coisa muito interessante que eu adoro quando ela fala, chama a atenção das pessoas. Pesquisa. As pessoas não pesquisam, as pessoas não buscam a verdade. Por isso o programa que ela tem lá com a Lorela, Sem Medo da Verdade. Eu acho bárbaro. Quem não assiste, não acompanha as lives da Cassandra e da Lorela, vale a pena, Soberano Veritas. Né? Qual é o canal, Cassandra? Eu não tenho ainda aqui, eu tenho que colocar no meu eu passo para você. A live é Conhecimento Sem Medo e Sem Dúvidas. Eu passo para você depois, já passo no privado o canal.
Tá, aí nós colocamos no rodapé. Quem não acompanha, vale a pena, porque é um debate bonito, gostoso, leve, sem peso, né? E nós, infelizmente, advogados, nossa profissão só existe onde tem problemas, né, doutor Carlos Alexandre? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós arrumamos mais problemas do que nós merecemos. Inclusive para nós mesmos, né? É brincadeira, é brincadeira. Eu Por tenho isso... ouvido isso que vocês constatam e que é uma realidade. E o bacharel, ele... Olha que coisa horrorosa isso, que vou dizer. O bacharel é uma situação depreciativa para, então, o advogado. Formar-se em direito também significa que a pessoa pode, por causa de ter se formado no direito, ser delegado e outras profissões que exigem o curso de direito. Agora, para que as pessoas que estão fazendo direito, em tese, pensamos nós, são todos para ser advogados. Então, por que o bacharel é depreciativo? Ele para no diploma. Um momentinho. Isto, como tu mesmo falaste, está colocando, ou seja, pronto, cheguei. Agora eu sou advogado, agora eu parto disso, porque o MEC, Ministério da Educação e Cultura, assim o determinou. Ele disse que eu estou formado, que eu sou bacharel em direito. Tudo bem, ok, tá bem. Agora vem o sindicato proibir que eu trabalhe? Inclusive paga o sindicato? Reserva de mercado. Reserva de mercado. Claro que sim, perfeito, doutor. É reserva de mercado, sim, é verdade. Não tem a menor dúvida. E quando isso acontece, quando nós estamos nos defrontando, tem um parecer técnico, que é o 394, parece, do MEC, na parte conclusiva, eles dizem que o diploma por si só é condição única para o exercício da advocacia. Está escrito lá no parecer 394 do MEC. Né? E que o conselho de classe só tem a atribuição de fiscalizar a profissão em si. Para isso existe, chama-se conselho de classe dos profissionais. E qual é a profissão do operador do direito? É advogado. Mas aí pode alguém dizer, não, mas tem juiz, tem desembargador, tem delegado de polícia. Não, isso é cargo público. Isso. Não tem nada a ver com a advocacia. Isso. É isso? É isso, doutor Joffre? Com toda certeza. Porque para isso, para ele ter cargo público, tem que ter prova escrita, prova de título. Agora, no caso, para juiz, tem que ter a prova oral também, tem todo o critério. Agora, para poder enfrentar esse critério, o cidadão tem que ser formado de direito e tem que ser advogado. Doutor Hermenegildo, conselho de classe forma, qualifica ou habilita? Boa pergunta. Repita, doutor. Conselho de classe forma, habilita ou qualifica? Ou qualifica? Não. Nenhum tem esse propósito, né? O que qualifica justamente o seu estudo durante os 5 anos, 6 anos, 4 anos, depende de cada curso, tá? E quem dá a habilitação é o MEC. Esse sim lhe dá a habilitação para você atuar na sua área que você escolheu. Por meio do diploma. Há uma diferença muito grande entre servidor público e profissional liberal. Por exemplo, advogado, médico, engenheiro são profissionais liberais, autônomos. Os delegados, juízes, promotores são servidores públicos, feitos por cargos concursos públicos. Então, tal isso, se fosse assim, um delegado de polícia, quando se aposentasse, ou um agente de polícia, poderia colocar um agente de investigação privado, e não pode. Começa por aí. Entendeu? Então, já o advogado, ele é liberto, é autônomo, a profissão é sua. Não precisa nenhuma entidade dizer, você agora é profissional, você agora vai trabalhar, porque você tem uma carteira da OAB, uma carteira da ANAB, digamos, uma hipótese, né? Não. A nossa entidade, ela é liberta. A ANAB, abaixa os requisitos, quais são? Você ter o curso de Direito, ter um grau bacharelado de Direito e a profissão de advogado. Você está inserido no meio, no mercado. Como você vende um produto. Nós, advogados, vendemos um produto, que é o intelecto através do direito. Entendeu? É por aí, doutor. Doutor Carlos Alexandre Silveira Dias,
O artigo 5º, inciso 13, diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. O artigo 48 da Lei 9394 de 1996 estabelece que o diploma, né, que a universidade, que através do diploma, promove a qualificação. Como é possível que alguém diga que o exame qualifica? Não é possível. E aí alguém pode dizer assim, ó, é para aferir o ensino. Mas desde quando? Quem é que disse que alguém deu o poder da OAB de aferir o ensino universitário do direito no Brasil? Bom, mas é isso que nós discutimos há anos, né, Schneider? A OAB se constituiu num parlamento a posteriori que define se nós vamos seguir ou não nossa profissão pela vontade dela. Ou seja, ela é suprema ao próprio Estado, através do Ministério da Educação e Cultura, já citado aqui, e ela que define isso. Inclusive, arrecada muito bem em 3 exames anuais, por volta, por favor, eu estou exagerando também os termos de propósito, perto de 900 milhões de reais divididos com a impressora, né? Com quem emite os contratos. E aí tem uma série de coisas. Porque eu nunca vi coisa igual o que tem de advogado na OAB RS. É uma loucura. Todos eles empregados da OAB. Tá? Porque lá é um contratinho, né? de trabalho, na verdade. Sim. E pronto. Eu até tenho uma pergunta para fazer, meu querido Dr. Carlos Schneider e colegas. Como vive um presidente da OAB? Digam para mim. A gente prefere não falar. Porque sai cobras e lagartos aí. É verdade. Amanhã eu estarei no programa da Rádio Aurora, às 10 horas da manhã, onde temos a CPI aqui do RS, viu? Estou levando o Marco Delanina, que foi o autor da CPI, em termos ideológicos, né? Solicitando providências do Estado do Rio Grande do Sul. Nós providências de quê, doutor? Sabemos bem o que vai acontecer, né? Mas tudo bem. Então, amanhã estarei lá. E isso é um dos motivos também que eu tenho assunto para o programa de amanhã. Maravilha, que espetáculo. Cassandra, está na hora de você participar também de um programa, de uma entrevista, porque a galera lá gosta demais de geopolítica. Né? Olha, seu microfone está fechado. Tenho certeza que o José ficaria extremamente feliz com a doutora Quem sabe agora em agosto. Pois é. No fim, a partir da 3ª semana de julho já estou tranquila. Já estou tipo... como eu vou dizer? De férias? É difícil. Quando é que você volta para o Brasil? Na 3ª semana de julho já estou tranquila. Quando é que você volta para o Brasil? Eu agora vou voltar em novembro. E para o quando? Novembro? Em novembro. Na verdade, próximo mês de novembro, nós já estamos preparando o evento da Soberano, então eu devo estar pelo menos umas 2, 3 semanas, infelizmente não consigo ficar mais, mas 2, 3 semanas, 4 semanas puxando, estarei tanto em São Paulo como no Rio Grande do Sul. Ok. Esperamos que até lá a CPI dessas enchentes já tenham sido concluídas, né? Porque é uma piada que estão fazendo hoje. Eu me pergunto, você sabe, eu acho interessante que quando é uma catástrofe, uma coisa interessante, o Elon Musk manda computadoras. É? Aham. Eu sei que começou... E outra coisa, começou uma nova onda de disputa entre 2 sujeitos aí, né? Abriu-se um novo leque de medir forças e contrapesos. Porque eu não sei... o que ele mandou? Como é que se chama? Foi... o que ele mandou foi aquelas...
acesso à internet, sabe? Mas eu acho engraçado, porque cada vez que ele faz isso, por acaso vai saber muito mais do que realmente está acontecendo nos bastidores. Eu acho que ele vai acabar revelando coisas... Hã? CPIs, não é? Ele mandou, o que ele mandou foi aquele acesso à internet, só que o acesso à internet dele é sempre ligado ao Star Shield. Então, alguma coisa que eles querem saber realmente o que aconteceu. Não é o Starlink, não? Não, nós estamos falando do Star Shield. É o escudo, né? Isso, o Dr. Carlos vai gostar de investigar sobre isso, Star Shield. Nós vamos... Diga, doutor Hermenegildo. Eu queria só me reportar aqui um assunto, foi mencionado aí o artigo 5º, inciso 13, né? Aí, em cima disso aí, eu queria fazer um comentário rapidamente, porque o inciso 13, ele é bem taxativo, ele fala o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aí eu conversando com um colega advogado da OAB, disse: doutor Hermenegildo, está vendo aí? O que substancia é a lei 8.906/94. Aí eu disse: doutor, você está equivocado. E não remete para esta lei, remete para a lei do MEC, a 9.394. Aí nos seus artigos 43, 48, você pode escutar que você vai ver lá. É o MEC que subestabelece, a lei do MEC, não é a obra, não é essa lei 8.000, diga-se passagem, uma lei fraudulenta. Aí ficou doido. Não, e outra coisa, né, doutor? A lei, o dispositivo constitucional não vale só para o curso de direito. Isso. Vale para todos os cursos. Então, uma falácia. Poderíamos dizer que é uma falácia esse argumento. Absurdo, né? Absurdo. É isso, né, doutor Carlos? Não é isso, doutor Joffre Caldas? Com toda certeza. Até porque, como o nosso doutor Hermenegildo falou, que sabemos justamente do vídeo de tramitação dessa lei de 1906. Mas o que acontece é o seguinte: esses advogados que são inscritos na ordem, que passaram pelo crivo, para eles é conveniente afirmar que a lei 8.906 é a certa. Mas jamais, até por questão de frustração pessoal deles, por não querer enxergar por questão de conveniência, em que essa lei 8.906 ela não tem existência e não tem eficácia justamente por causa da codificação, que não é novidade, nós sabemos. Até 1991, a Ordem dos Advogados do Brasil pertencia ao Ministério da Justiça. Né? Perfeito. Fazia vínculo com o Ministério da Justiça. Era uma instituição de respeito, mas aquela OAB acabou. Aquela OAB não existe mais. Né, não existe mais. O doutor Carlos Alexandre, você lembra dos debates que nós tivemos lá em Brasília? Né? Pode falar. Lembro de todos, doutor, e lembro daqueles espiões que nós tínhamos também, que tentavam inverter as audiências públicas, mas, infelizmente, eu fui junto. Eu peço desculpas por isso. Não, mas o doutor tem olhos de águia, hein? Olhos de águia. Por isso que eu ainda estou aqui vivo. Eu sei. Nós temos que fazer um remember disso tudo para ver o que foi bom, o que foi regular e o que não foi bom, né? Para que as ações futuras que nós vamos tomar, né, sejam sempre dentro de um equilíbrio emocional e racional. Quem age com a bilis ou quem age com o sentimento deixa de raciocinar. Então, você tem que sempre procurar usar o raciocínio lógico, né, e vencer o teu inimigo no campo do debate e das ideias, e não na baixaria. Né? E isso me parece que é uma condição sine qua non para um bom advogado. Aquele que quer impor a sua vontade a ferro e força está falido. Já perdeu totalmente a compostura de um advogado. Então, nós precisamos sempre enfrentar o ambiente da lei, né, em
em sua justa moldura. Né? Não é isso que acontece também na psicologia, Cassandra? Eu acho que acontece em todas as áreas. E essa semana eu já estou agora no final do primeiro ano de Direito e nós entramos em debate. Entramos em debate com um juiz online e com um advogado internacional de direitos de Londres. E foi a coisa mais engraçada porque nós falamos nisso. Ele nos disse, vocês escolhem de ser advogados bons, na ética, em todos os sentidos, Isso. ou vocês... E o vosso trabalho e quem vocês vão atrair vai se referir no que vocês são. Entende? E foi muito interessante, tivemos um debate com ele, nós não esperamos, foi uma coisa inesperada, eles às vezes nos põem à prova nisso, e eu achei certo, me entende? É em todas as profissões, que seja advogado, que seja psicólogo, que seja médicos, vimos isso no pandeiro agora, então, nós não podemos ser levados pelo ego, me entende? Porque nós fazemos juramento. Isso, maravilha, bem lembrado, Cassandra. Nós fazemos um juramento, me entende? Então, quando você faz um juramento, você põe em causa quem você é e o que você, a sua essência. Não tem outro jeito. Sim, não tem a menor dúvida. Bem lembrado, sim. Muito bem lembrado. Doutor João Caldas deve ter ido tomar um cafezinho. Tá, voltou. Doutor, nossas lives, eu gosto de assistir muitas vezes as lives da Cassandra, porque ela explora, né, e vai indo, o pessoal participando. Mas hoje, na nossa live, nós sempre chegamos 1h15, 1h20, hoje estamos 1h30. Quer dizer, o tema é tão bom que nós poderíamos prosseguir, né, continuar. Mas nós vamos para os finalmente. E tudo que nós comentamos aqui, por recomendação e por análise que a gente faz, nós aproveitamos isso para fazer encaminhamentos, ou para políticos, ou para órgãos públicos. E agora nós estamos pensando também em nos associar a algumas questões relacionadas ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho. Então, por isso que eu estou dizendo, vai vir coisa bastante interessante. Então, para as considerações da nossa despedida da live de hoje. Vamos começar por quem? Doutor Joffre, pode ser? Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter me dado, de estar expondo o meu raciocínio, as minhas concepções, como advogado, como colega, como painelista. A você, doutor Carlos, doutor Hermenegildo Roberto, doutor Carlos Alexandre, que realmente é uma felicidade estar partilhando justamente esse conhecimento, essa sabedoria de tema que tu tem. E a francesa, portuguesa, mais brasileira, que eu já vi em todo o tempo. Cassandra Maria. Maravilha, muito obrigado, doutor Joffre Caldas, por emprestar sempre o seu brilho nas nossas lives. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, meu irmão, para as suas considerações. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presidência por ter convidado para mais uma brilhante live, ao lado dos meus pares, doutor Alexandre, doutora Cassandra, doutor Joffre Caldas e o nobre doutor Carlos Schneider, nosso mestre, nosso escudo maior aqui na nossa nave, né? Homem honrado, espelha muito pelo senhor, pelo seu dinamismo, né, e sua coerência, como trata a advocacia brasileira. Isso é muito importante para nós, né? E doutor Hermenegildo, eu aprendo com o senhor. Obrigado. Eu sou um humilde advogado, soldado, que estou sob o comando dos novos colegas. Aprendo com o senhor como aprendo com todos vocês. Então, também dizer aos nossos nobres pares, internautas, advogados da NAB, todos eles, que perseverem, confiem na NAB. Este é um instrumento que nós temos legalizado para nos libertar desse cativeiro nefasto que é esse exame de ordem e essa entidade, infelizmente, maléfica para a sociedade. Outrora era benéfica, tornou-se maléfica por
anseios egoísticos de pessoas que pensam dessa forma, que só pensam em seus umbigos e esquece a coletividade, né? Então, para você ter um sucesso na sua profissão, seja ético, tenha moralidade, né? Seja probo, seja polido, tenha esmero com as pessoas e com sua profissão, você tem sucesso. E liderança não se impõe, se conquista através do seu carisma e de sua objetividade, que é o anseio de toda a coletividade. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um dos meus pares que estão aí e todos os internautas do Brasil inteiro e do mundo. Maravilha. Muito obrigado, doutor Hermenegildo, por emprestar também a sua grande contribuição nos debates desta segunda-feira. Meu querido irmão, doutor Carlos Alexandre Silveira Dias. Oi, Joe. Eu estou com vontade de te dar um abraço de novo naquela Rádio Aurora lá, viu? Ué, amanhã às 10h01 eu estarei lá. Eu vou chegar atrasado amanhã de propósito. Para as suas considerações hoje, meu irmão. Agradeço muito a presença de todos vocês. Seguindo o princípio anterior, eu faço questão de aqui estar, porque aqui eu sei que eu vou aprender muita coisa. Olha a modéstia aí, olha a modéstia. A mensagem nessa unidade criada há muitos anos e hoje forte e aguerrida, mas eu ainda prefiro deixar uma outra mensagem, com a tua permissão, Schneider. Mas é toda sua. Fica à vontade. Que eu não sabia que haviam tantos outros gaúchos não aqui nascidos, com a frase de efeito que aprendi ainda quando eu era guri, que gente que vem da guerra cuida desta terra como quem cuida do coração. Portanto, assim seremos e ninguém vai nos derrubar. Que maravilha. Quem não sabe, o Carlos Alexandre Silveira Dias é um cantor de primeira linha, para quem não conhece. Nossa Senhora! Eu estou terminado agora. Se dá muito bem com a música. E olha aqui, vou te dizer, uma voz de causar inveja, gente. Eu quero ver os boêmios aí da Bahia, né? Com Carlos Xandão aí cantando. Olha que o menino eu não fico atrás também não, viu? Eu tenho um pequeno problema, já que citado pelo Dr. Schneider, eu gosto muito de música, evidentemente, mas eu sou muito enraizado às coisas daqui. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Então, as músicas que eu gosto de interpretar, porque eu não tenho dom nenhum para ser cantor, são as músicas gaúchas, realmente, que a doutora Cassandra conhece bem. Nossa. Não, mas não, infelizmente não fui eu que cantei para ela. Não. Mas não teria sido problema nenhum, pelo contrário, né? Teria sido muito bom. Meu querido irmão, muito obrigado por participar, sempre abrilhantando nossos encontros aí também. Eu agradeço. Cassandra, a tribuna é toda sua. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Dr. Carlos, você sabe que o Carlos 2, tá? Dr. Carlos Schneider, já volto lá, tá? É um prazer conversar com você. Esse homem, você passa a tarde toda conversando com você e você não cansa, tá? Eu tive essa grande oportunidade, assim, foi simplesmente fantástico. E, novembro, você já tem marcação comigo, Dr. Carlos, aí. Sim, com certeza. E os participantes, assim, foi uma live fantástica, como sempre. Eu sempre tenho um prazer em estar aqui com todos vocês. Os participantes são fantásticos. E nós temos muito trabalho à nossa frente. O Musk, ainda esta semana, o Elon Musk falou que a lei está violando a lei. Olha só. Nós somos supostamente a lei. Entende? Eu estou em treinamento, tá? Ainda me falta mais 3 aninhos. 2 anos e meio. Passa rápido, cara. Passa rápido. Então, passa rápido, absolutamente. Passa muito rápido. E como me perguntaram da última vez, sabendo que você sabe hoje sobre o que está acontecendo, você ainda quer ser advogada? E eu falo mais do que nunca. Hoje eu quero ser.
Porque conhecimento, infelizmente, não é suficiente. Você precisa de um diploma para poder esfregar na cara deles, que agora você faz parte do clube sem fazer parte do clube, não é? Já que é o que eles precisam, então vamos para frente para dar para eles o que eles querem. Mas nem sempre o que eles querem é o que eles vão receber. Então, temos muito trabalho na frente para nós, advogados, e eu acho que estamos vivendo uma transformação que não vai acontecer em 1 milhão de anos para frente. Nós estamos vivendo essa transformação agora, em todos os níveis da sociedade. E o direito hoje é um dos uns pontos mais transformantes que está acontecendo. Então, nós temos que perseverar, nós temos que ser fortes o suficientes para entender que nós somos apenas formiguinhas e que estamos fazendo o nosso trabalho. E essas formiguinhas unidas, elas vão crescendo, 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 até se tornar algo sem precedentes, grande. Então, temos muito trabalho pela frente, e eu hoje fico muito feliz de ter encontrado minha chamada nessa profissão nova que eu agora escolhi. Como meu pai falou, diz assim, Cassandra, 55 anos tu vai ser advogada? Absolutamente, pai. Mas perfeito. Quem sabe quando eu estiver lá 90 eu vou ser médica. Então vamos lá ver. É isso, esse otimismo é excelente, né? Sim, então é um prazer de novo estar aqui com todos vocês. Muito bem, Cá. A honra toda é nossa por tê-la aqui conosco. Aí no seu país já deve ser 4 horas para frente, eu tenho um voo daqui a pouco. Meu Deus, como é que você dorme, hein? Não durmo. Ai, cara. Não estou ainda clone, tá? Meu Deus. Cá, muito obrigado, doutor Carlos Alexandre, muito obrigado mais uma vez, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, grato pela sua participação, meu nobre, querido irmão, doutor Jofre Caldas, da Grande Bahia, muito obrigado por abrilhantar mais uma vez nosso encontro de hoje. As nossas lives também foram acompanhadas pelos nossos internautas, a quem rendemos aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão. Aqueles que não estão inscritos ainda, dê o sua inscrição, se puder, dê seu joinha para que o algoritmo também possa fazer a leitura do conteúdo é bom. Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo canal, e se a Cassandra estiver por aqui, já está automaticamente convidado, junto com o Dr. Carlos Alexandre, porque o Dr. Jofre Caldas e o Dr. Hermenegildo já são painelistas de natureza fixa, né, praticamente. Então, obrigado mais uma vez a todos, tenham todos uma boa noite, durmam todos muito bem. Eu não sei se a Cassandra vai dormir, mas vai lá. Semana que vem estaremos de volta. Muito boa noite e bom descanso. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe cada um.